Graça e paz a todos, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua casa, toda a sua família, o seu trabalho, o seu comércio, em nome do Senhor Jesus, amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fernando, sou pastor da igreja Reavivando a Fé, fica localizada aqui no Jardim Ivoti, próximo da padaria do Bedeu, amém? E eu estou passando aqui para te deixar uma palavra de Deus, dar uma palavra para você, ao seu coração, algo que Deus colocou no meu coração. E também gostaria de fazer um pedido e fazer um convite a você, amém? O pedido é que você venha conhecer a página da nossa igreja, amém? A página da igreja Reavivando a Fé, tanto no Facebook quanto no Instagram. E lá você vai conhecer um pouquinho da história desse ministério. Lá você vai conhecer um pouquinho da trajetória desse ministério. Que inclusive eu gostaria de te fazer o convite que no mês que vem, dia 23 de junho de 2024, esse ministério completa 3 anos de vida, amém? 3 anos de vida, dia 23 de junho vai cair num domingo, e nesse dia, nesta data, na parte da tarde, a partir das 14 horas, nós iremos fazer uma festa para as crianças, mas não é somente uma festa, tá bom? Você, papai e mamãe, não é somente uma festa, mas é algo voltado para a palavra de Deus, amém? Nós vamos ter aqui a presença do nosso irmão, conhecido como Tio Alegria. É um homem de Deus que tem um chamado maravilhoso para trabalhar com crianças na parte espiritual, na parte evangelística. É um dom que Deus deu para ele, e tem mais 2 obreiras que também fazem esse trabalho com ele. Também eles vão estar aqui com a gente. Já fizeram um trabalho aqui no ano passado. Foi uma bênção, crianças aceitando Jesus. Foi fantástico, realmente obra de Deus na terra. E esse ano não vai ser diferente. Eles vão estar aqui conosco, a presença já está confirmada. Na parte da tarde, como eu falei, será uma festa para as crianças, onde terão brincadeiras, terá a pregação da palavra também, do jeito que eles entendam, é claro. Vai ser feito o apelo, no final vai ter algodão doce, um cachorro quente, enfim, todas as crianças estão convidadas, amém? E na parte da noite, a partir das 19 horas, nós teremos o culto de aniversário, e você é o nosso convidado a estar aqui conosco, dia 23 de junho, a partir das 19 horas. Ó, a dona Regina aí, Deus abençoe, minha irmã, Pai do Senhor Jesus. Dia 23 de junho, hein? 3º aniversário do ministério. Vocês são nossos convidados, viu? Casal abençoado, dona Regina e seu Gilson, lá de São Paulo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Então, a partir das 19 horas, nós teremos o culto de aniversário. E você é o nosso convidado. Amém? Nós teremos aqui também a presença do Bispo Adalto. Ele já confirmou presença aqui conosco, vai trazer uma palavra ao nosso coração. Um homem de Deus também, do Ministério Igreja Manancial das Maravilhas de Deus, lá de São Vicente. Ele vai estar aqui com a gente, e unindo a fé, ele, pastora Edilene, a esposa dele, foram nossos líderes aí durante 4 anos ou mais, e são pessoas que a gente realmente conhece, amém? Mas então eu gostaria de deixar esse convite para você, curtir as nossas páginas no Facebook, Igreja Reavivando a Fé, e no Instagram também o mesmo nome, Igreja Reavivando a Fé, amém? E lá você vai conhecer um pouquinho da história desse ministério, você vai conhecer um pouquinho da caminhada que nós seguimos com o Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu queria deixar uma palavra para você nessa manhã, nessa tarde, né? Já são 12:30. Eu gostaria de deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está lá no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 6. Aqui fala assim, olha:
pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só que forte é essa palavra. Daniel, ele foi constituído pelo rei a ser um dos presidentes daquele reino. Vê se você vai se identificar com essa mensagem. Daniel, ele foi notado pelo rei, chamou a atenção do rei e foi colocado em um cargo de confiança, um alto cargo do rei, do reino do rei Dario. Só que a partir desse momento, a Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente. Olha só, quando Daniel assume esse cargo, os outros que faziam parte desse reino, os outros que tinham cargos também nesse reino, os outros que também tinham cargos de confiança nesse reino, sentiram a chamada inveja. Posso te falar uma coisa? Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas o sucesso que Deus colocou na sua vida, o chamado que Deus colocou na sua vida de prosperidade, de bênção. E quando eu falo prosperidade, não estou falando só de vida financeira não, tá bom? Prosperidade, ela inclui uma família abençoada, uma família unida, paz dentro da sua casa, dentro do seu coração. Ela inclui, sabe, muitas coisas que vai muito mais além do que vida financeira. Só que quando a sua vida prospera, automaticamente começa a incomodar outras pessoas. Pastor, e por que a prosperidade incomoda outras pessoas? Não é pelo que você tem, não é muitas vezes pelo carro que você tem, não é muitas vezes pela casa que você mora, não é muitas vezes por nada dessas coisas. É simplesmente o que incomoda essas pessoas, até mesmo tendo um mesmo cargo que você, tendo uma mesma posição que você, o que incomoda nessas pessoas é justamente elas não terem a mesma coragem, a mesma atitude que você teve de buscar a Deus, de ser fiel a Deus. Amém? Então, o fato de você prosperar, ele incomoda algumas pessoas. Mas a Bíblia fala que Daniel, ele era fiel a Deus. Ele era fiel a Deus. Fazendo um pequeno resumo dessa palavra, a Bíblia fala que estes homens que sentiram inveja de Daniel, eles foram até o rei e instigaram o rei a criar um decreto. Olha só, eles não acharam nenhum defeito em Daniel, nada que desabonasse a conduta de Daniel. E o teu inimigo, ele vai procurar dentro da palavra, dentro da Bíblia, dentro da igreja, alguma coisa que você está fazendo de errado, que vai contra a vontade de Deus. Ele fez isso com o nosso Senhor Jesus lá no deserto. Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Qual foi a primeira oferta que o Satanás fez ao nosso Senhor Jesus? Olha, transforma essas pedras em pães aqui. Ou seja, você está com fome? Faz aqui, ó. Mas o propósito do Senhor Jesus era outro.
não era se alimentar. Não era se alimentar de coisas carnais, era se alimentar de coisas espirituais. Então aqui a Bíblia nos mostra que o teu inimigo ele vai procurar dentro da palavra algo para tentar te acusar. Eu costumo dizer aqui na igreja, em algumas pregações, que o diabo ele usa contra mim, contra você, ele tenta usar a graça e a lei. Como assim, pastor? A graça, quando ele fala para você assim, olha, você trabalhou a semana inteira, você trabalhou o mês inteiro, essa semana, esse mês foi puxado, você merece, você é filho de Deus também. Olha só a astúcia do Satanás. Você também é filho de Deus, você merece tomar uma cervejinha. Deus não vai te condenar por causa disso. Tomar um pouquinho de vinho, você sair para um bar, para uma balada, você merece. Deus não vai condenar você jamais por causa disso. E a pessoa naquele momento que está se sentindo fraco, talvez, a pessoa para e pensa, puxa, realmente, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo, eu tenho feito tudo certinho, Deus não vai me condenar por causa disso, então eu mereço, eu sou filho de Deus. Só que a Bíblia fala que Daniel era fiel. E essa pessoa, quando ela dá ouvidos a essa voz, e ela cede a esse desejo, a essa vontade, logo após ela se arrepende. A pessoa que cede aos desejos da carne, sendo uma pessoa que é fiel a Deus, que é temente a Deus, logo depois ela se arrepende. E é nessa hora que ela vai tentar fazer o quê? Vai tentar se aproximar de Deus, vai tentar pedir perdão para o Senhor, vai tentar, se redimir diante de Deus. E é nessa hora que o mesmo que usou contra você a graça, ele usa agora contra você a lei. Olha, você não pode de maneira alguma ir para a igreja agora. Você não pode de maneira alguma agora orar, nem mesmo falar com Deus, porque você está sujo, você fez o que era mal, você está errado e para você não tem mais jeito. Isso são duas estratégias que o diabo usa contra a vida do ser humano, contra a vida do homem. Ele tenta usar a graça e tenta usar a lei. Ou seja, aqui nós estamos vendo o quê? A mesma situação, exatamente a mesma coisa. Eles viram que Daniel, dentro da sua vida normal, dentro do seu cotidiano, não achavam nada que desabonasse a conduta dele. Talvez você se identifique com isso. Talvez você tenha sido tão afrontado, você tenha sido tão acusado, não pelas coisas erradas que você faz, porque aos olhos humanos você não faz nada de errado, mas você tem sido acusado e tem sido afrontado, muito pelo contrário, pelas coisas certas que você está fazendo, buscando a Deus, orando, lendo a palavra, indo para uma igreja, frequentando uma igreja. Veja só a importância de você frequentar uma igreja. Vou te colocar um ponto aqui agora. Ontem nós tivemos aqui o culto dos obreiros, a reunião dos obreiros. Eu não costumo dizer um culto, porque é mais um ensinamento, um bate-papo do que uma pregação, onde que os obreiros eles têm a oportunidade também de falar, perguntar, tirar dúvidas. Então, olha só, se você lê uma palavra na Bíblia, faz esse teste. Você lê uma palavra na Bíblia e depois você pede para alguém que está próximo a você fazer a leitura da mesma palavra. A mesma palavra, quando você lê, você tem um entendimento. Quando você ouve, você tem outro entendimento. Essa é a importância de você frequentar uma igreja. Amém? Então Daniel, ele estava sendo ali, estava sendo tentado ser questionado a conduta de Daniel. Só que não foi achado defeito algum, erro nenhum. Porém, os inimigos de Daniel, as pessoas que queriam prejudicar a Daniel, foram estudar a palavra de Deus para tentar, dentro da palavra de Deus, achar um defeito, porque fora não acharam. E aí, meu irmão,
continua dizendo que eles foram até o rei e pediram para o rei constituir um decreto onde que se alguém, vendo que Daniel era fiel a Deus, era um homem de oração, se fosse instituído um decreto, a partir do momento que alguém fosse encontrado fazendo uma petição a Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa fosse condenada, fosse jogada à cova de leões. Olha só que forte isso daqui, irmão. Vamos ler agora o versículo 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Olha o que diz o versículo 9. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Olha só que coisa fantástica no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Olha só que forte isso. A palavra negativa veio. Sabe, Daniel ficou sabendo que foi colocado o decreto. Daniel ficou sabendo que foi assinado o decreto. Inclusive, que quem descumprisse o decreto seria lançado à cova de leões. Mas Daniel não se deixou abalar por esse decreto. Talvez muitas vezes o que passa na sua vida você está seguindo uma caminhada com Cristo, você está seguindo uma caminhada com o Senhor Jesus, está tudo caminhando muito bem, e de repentemente você recebe uma palavra contrária. Você recebe uma palavra para tentar te intimidar. Qual que é a atitude que você deve tomar? A mesma atitude que Daniel tomou. Ao invés dessa palavra te fazer parar, muito pelo contrário. Essa palavra para você que tem a presença de Deus, para você que tem o Espírito Santo, essa palavra é uma oportunidade de você mostrar que Deus é verdadeiro, de que Deus é na sua vida e de que Deus vai te dar vitória. Sabe, através da atitude que Daniel tomou, através da atitude de Daniel de não se curvar diante da situação, através dessa atitude, você move o coração de Deus. Aqui é muito fácil a gente falar isso porque está escrito toda a história. Mas quando isso acontece nas nossas vidas, muitas vezes gera medo no nosso coração. Puxa vida, mas houve uma proibição, houve uma palavra contrária, estão dizendo que eu não vou conseguir, estão dizendo que não vai dar certo. Talvez você está começando o seu próprio negócio aí agora. Talvez você está começando o seu comércio aí agora. E talvez o que você tem recebido ou você tem visto são coisas contrárias, coisas negativas, tentando dizer para você que você não vai conseguir. Mas posso dizer para você, não é que são pessoas que têm inveja de você, e às vezes não são nem pessoas que querem o seu mal, mas a bem verdade é que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, são contra principados e potestades. Mas o que essa pessoa está fazendo contra você, a bem verdade é que ela não consegue ter a atitude que você teve. Ela até gostaria de ter, ela até gostaria de empreender, ela até gostaria de se libertar de certas situações, só que ela não teve a mesma atitude, a mesma coragem que você teve. Diante de uma situação econômica que nós vivemos hoje, diante de situações que nós temos visto em jornais, na vida real, você tomar essa atitude de empreender, de se lançar, isso incomoda outras pessoas. Só que esse incômodo que gera nas outras pessoas, ele não foi causado por você. Você não fez isso propositalmente. Você está focando o seu melhor, a melhoria para a sua vida, para a sua família, e você está certo. Só que o que gera nessas pessoas, quando chega até você, tem que chegar no intuito de gerar uma motivação para aí sim você vencer mais ainda. Para você não desistir
para você continuar. Estão dizendo para mim parar? Estão dizendo para mim que não vai dar certo, porque eu sou pequenininho, porque isso, porque aquilo? Não, é agora que eu vou fazer. 3 vezes mais. Daniel orava não somente uma vez por dia, ele orava 3 vezes por dia. E digo mais, ainda com a janela aberta, para todo mundo ouvir, para todo mundo ver. Amém? E aí continua assim, ó. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, porque aqui fala Deus com letra minúscula, e eu já vou te explicar, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova de leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel é um dos exilados, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Olha só, esses homens fizeram o que? Eles chegaram diante do rei e falaram: rei, o negócio é o seguinte, lembra aquele interdito que o senhor assinou, aquele decreto que o senhor assinou? Ah, lembro sim. Então, tem um tal de Daniel aí, aquele que o senhor colocou como presidente, aquele mesmo lá, ele está orando 3 vezes por dia. O senhor acredita nisso? Ele está descumprindo o seu decreto, rei. E o senhor não assinou? Não, realmente, eu assinei. E ele está orando, foi nesse decreto, fala que qualquer um que buscar a outro, que buscar aos seus deuses, só que aqui fala com letra minúscula. O que esses homens não sabiam é que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. E o que eles não sabiam era que o Deus de Daniel é o Deus do impossível. O que eles não sabiam é que o Deus que Daniel orava 3 vezes ao dia é o Deus que ouve as orações, é o Deus que é onipotente, é o Deus que pode fazer uma pessoa que talvez aos olhos humanos não é nada hoje, chegar lá em cima. É o mesmo Deus que livrou, sabe, muitas pessoas de situações que aos olhos humanos eram impossíveis. Esse era o Deus que Daniel servia, que é o Deus que eu e você estamos falando aqui. É o Deus que eu e você estamos servindo. E quando eles fazem isso, o trabalhar de Deus é tão grande, que o mesmo Deus que assinou o decreto estava se empenhando, estava tentando achar uma solução para salvar Daniel. Ou seja, as orações de Daniel, antes de acontecer o problema, Deus já enviou uma solução. Posso te falar uma coisa? Antes da fundação do mundo, Deus, sabendo como seria, Deus sabendo que depois que criasse o homem, que o homem iria cair, porque a natureza do homem é cair, a natureza humana é falhar, Deus sabendo disso, antes da criação, da fundação do mundo, Ele já enviou Jesus. Ah, pastor, onde que está isso na Bíblia? Se eu não me engano, acho que é no livro de 1 ou 2 Pedro. Eu vou achar para você rapidinho aqui, só para a gente não perder o raciocínio. Tá? O que eu estou querendo te dizer com isso? Antes do problema acontecer, Deus ele já te envia a solução. Amém? Antes de você ter um problema, uma questão para se resolver, Deus ele já envia a solução. Então, e isso eu mostro para você dentro da palavra. Estou chegando aqui, eu já vou te falar onde que está escrito. Se não me engano é no livro de Pedro. Ele fala que antes da fundação do mundo, Deus já envia o Salvador. Então quer dizer, Daniel, eu já vou te passar já. Daniel, quando veio o problema, quando veio esse interdito, Daniel ele fez o quê? Ao invés dele parar,
Ao invés dele falar assim, falar, não, agora eu não posso mais orar, agora eu não posso mais buscar a Deus, é nessa hora que Daniel se pôs a orar 3 vezes ao dia. Então, quer dizer, o que Deus promete para nós, o que Deus, eu estou localizando a palavra aqui, deixa eu só conferir se é essa aqui mesmo. O que Deus promete para nós? Achei aqui, ó, Efésios capítulo 1. Eu vou ler para você rapidinho. Eu confundi com a palavra de 1 Pedro. Deixa eu ver se é essa daqui mesmo. Eu vou procurar aqui e eu já te passo. Então, o rei, ele foi tocado por Deus. Ele foi tocado por Deus para tentar salvar Daniel. Só que tem um porém. O rei tinha assinado um decreto. E esse decreto ele tinha que se cumprir. Ou seja, o rei ele estava até arrependido, mas tinha que se cumprir aquilo que foi escrito. E o rei mandou que lançasse Daniel na cova de leões. Só que a Bíblia ela vai muito mais além. Ela vai muito mais além quando fala que Deus lança Daniel, que o rei lança Daniel lá. Por que eu estou dizendo isso para você? Versículo 16, ó. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Mas olha que forte isso daqui. O rei acabou de lançar Daniel na cova de leões. Olha o que diz o versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então quer dizer, o mesmo rei que lançou Daniel na cova de leões estava jejuando pela vida de Daniel. Olha como que Deus trabalha. Aquele mesmo que aprisionou Daniel, que assinou um decreto, que foi obrigado a cumprir aquele decreto, ele estava jejuando em prol da vida de Daniel. É muito forte o trabalhar de Deus. É muito forte o trabalhar de Deus. Então, quando você se depara diante de um problema, quando você se depara diante de uma situação contrária àquela que você propôs no seu coração, aqui achei, ó, livro de 1 Pedro, é 1 Pedro mesmo. 1 Pedro capítulo 1, versos 20. Eu vou ler para você aqui, ó. João, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Olha só o que diz aqui, ó. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Então quer dizer, antes de vir um problema, antes de acontecer um problema, Deus já envia uma solução. Só que o que acontece então, pastor? Por que não teve solução ainda na minha situação, na minha vida? Talvez o que está faltando para você é uma atitude diferente, é uma atitude de fé. Eu sei que muitas vezes as palavras que a gente recebe de fora, elas geram no nosso coração medo, elas geram no nosso coração, e quando eu digo coração, é o coração de pensamentos, que esse aqui ele só bombeia sangue.
ela gera no nosso coração dúvida. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será realmente que eu estou investindo na área certa? Talvez o diabo tente trabalhar isso na sua mente com relação à sua família, não somente ao comércio, ao trabalho, mas talvez com relação à sua família. Será que realmente as minhas orações estão fazendo efeito? O meu familiar não está indo para a igreja, o meu familiar não está vivendo uma vida correta. É essa dúvida que ele tenta colocar no seu coração. A mesma coisa que tentaram fazer com Daniel. Só que, surpreendentemente, ao contrário do que a lógica humana, ao contrário do que a teoria, ao contrário do que a ciência fala, Deus ele age de maneira que surpreende a todos. Quando existe um joelho dobrado, quando existe uma fidelidade para com Ele. E eu estou dizendo aqui, não é sobre dízimo, não é sobre oferta, não. Eu gosto de deixar isso bem claro, que eu não venho à internet para pedir oferta, para pedir dízimo de maneira alguma. Dízimo é fidelidade e oferta é livre. Amém? Mas o que eu estou dizendo aqui de fidelidade é nas suas orações, na sua comunhão, no partir do pão, sabe? Na sua frequência dentro da igreja também. A Bíblia fala que é bom que os irmãos estejam juntos em comunhão. Nós fazemos parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você demonstra fidelidade. Pai do Senhor, Albert Anselmo, Deus abençoe em nome de Jesus. Mais você demonstra fidelidade para com Ele. E isso agrada a Deus. Sabe por que eu digo que agrada a Deus? Não somente a minha experiência com Deus, mas também o que diz a Bíblia. Vamos lá, versículo 19. Livro de Daniel ainda, capítulo 6, versos 19. Lembra que o rei passou a noite em jejum? Olha só o que fala aqui. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Não importa o que os outros estão dizendo para você. Não importa o que as pessoas estão dizendo para você. Ah, não vai dar certo. Ah, você não vai conseguir. Você não vai conquistar. Você não merece. Não importa. O que importa é o que Deus acha de você. O que importa é o que Deus tem visto em você. Porque as pessoas estão vendo o que você está fazendo por fora, mas Deus está vendo o que você está fazendo por dentro. A sua busca tem sido constante. As suas orações, a sua aplicação, sabe, a sua entrega, ela tem sido real e verdadeira. Coisas essas que você faz, que essas pessoas não conseguem fazer, ou não tem coragem de fazer, se desprender. Quando você fala coragem, o que você está dizendo, pastor? Se desprender da sua vida, dos seus desejos, das suas vontades, para fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. Então é isso que chama a atenção de Deus, isso que toca ao coração de Deus. Sabe, quando a gente fala que viver pela fé, então às vezes a pessoa pensa viver pela fé, viver dentro da igreja. Não, é dentro e fora da igreja você tomar atitudes dessa. Porque quando está tudo bem, a gente buscar a Deus, a gente orar, é muito fácil, agradecer a Deus. Mas e quando a situação aperta? E quando a situação se torna contra você, ou melhor, contra a sua fé, o que você faz? Você vira as costas para Deus? Ah não, mas está todo mundo dizendo que se eu continuar, que se eu fizer, vai ter problema. Mas o que Deus diz para você é que Ele estaria com você todos os dias. Ainda que você caminhasse pelo vale da sombra da morte, Ele estaria com você. Ainda que 1000 fossem atingidos ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não seria atingido.
Isso é o que a palavra me mostra, isso é o que Deus confirma no meu coração e no seu coração também. E quando a gente toma essa atitude, Deus não somente opera nas nossas vidas. Eu falo que os milagres de Deus, eles não são somente, eles não acontecem somente na sua vida, por exemplo. Para que Deus abençoe você, para que Deus chegue até a sua vida, o propósito de Deus, ele vai muito mais além. Quando Daniel ele se dispõe a orar 3 vezes ao dia, ele vai contra aquilo que estão dizendo ali, ele mantém a sua fidelidade com Deus, ele é lançado na cova de leões. A fidelidade de Daniel é tão grande a Deus, que o próprio Deus toca o coração do rei para jejuar em favor de Daniel. Enquanto isso, o Deus que Daniel orou está guardando a vida dele, enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Enquanto isso, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões está tocando no coração do rei, o rei está jejuando. E olha só o que acontece depois disso tudo. Então, versículo 23, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Olha a diferença daquele que serve para aquele que não serve. E para terminar, fala assim, ó, versículo 25. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro o persa. Então quer dizer, meu irmão, o que falta para você prosperar? O que falta para você evoluir na sua caminhada com Cristo? Exatamente isso. Pastor, mas vai contra a lógica, pastor. Como é que eu vou fazer a vontade de Deus, sendo que está todo mundo dizendo para não fazer? Como é que eu vou estar orando se a minha família está totalmente do lado contrário? Para Deus não tem nada impossível. A única coisa que tem impossível para Deus é que Ele minta. Deus não mente. Deus não mente. Se Ele está dizendo para você que se você for fiel, ainda que pareça que está dando errado, ainda que pareça que chegou no fim, só parece. Deus ele operou de maneira tão grandiosa, que não livrou só Daniel da cova de leões. Deus ele converteu um rei, e esse rei baixou um decreto e anunciou. Eu vejo aqui que foi um dos maiores evangelistas daquele reinado ali, que ele anunciou para todos os povos e nações e todos os homens o que Deus tinha feito na vida de Daniel. Ou seja, ele foi tocado por Deus e automaticamente ele começou a anunciar o evangelho. É isso que Deus faz quando a gente é fiel a Ele. E no final, no último versículo, nós lemos ali que Daniel prosperou, não somente naquele reinado ali, mas no reinado de Ciro também, dos persas. Amém? Ou seja, você vai prosperar, meu irmão. Você vai prosperar. Não importa em qual área você está investindo, não importa em qual área você está empreendendo, a partir do momento que a sua fidelidade com Deus está acima de tudo, a sua fidelidade com Deus ela tem que estar acima da sua família, tem que estar acima do seu trabalho, tem que estar acima do seu comércio, acima de tudo. Se a fidelidade com Deus ela vem primeiro,
A Bíblia fala em Mateus 6,33: buscai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, coloca Deus em primeiro, que o resto já deu tudo certo. Amém? Coloca Deus em primeiro, que todas as demais coisas Ele vai acrescentar, Ele vai fazer, Ele vai realizar, não importa. Mas parece que não tem mais jeito, já chegou no fundo, meus recursos acabaram, eu não tenho mais condições de continuar. Ei, posso falar para você, o Deus que você serve é o Deus do impossível. E o seu reinado dura para sempre. Não tenha medo, não se desespere, não desista, não pare. Lembra dos 3 amigos de Daniel? Lembra dos 3 amigos dele? Que foram lançados na fornalha de fogo? Sadraque, Mesaque e Abdenego. O decreto foi baixado da mesma forma. Olha, a partir de hoje, quem não se curvar, quem não se prostrar diante das imagens aqui, sabe? Quem não fizer isso vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Sabe o que os amigos de Daniel falaram? Olha, tô nem aí pro seu decreto. Eu vou continuar servindo ao meu Deus. E quando eles foram confrontados, o rei fala para eles: escuta, vocês não ouviram tocar, não, as trombetas, as gaitas de fole? Vocês não vão se prostrar, não? Não, a gente não vai se prostrar. Mas será que o Deus de vocês vai salvar vocês da fornalha de fogo? Que eu vou lançar vocês lá dentro? Sabe qual foi a resposta deles? Uma resposta fantástica. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, vai nos livrar, isso nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: nós não vamos nos curvar, nós não vamos nos prostrar. Chega de abaixar a cabeça para problema. Chega de abaixar a cabeça para palavras que estão sendo ditas para você. Lembre-se que você tem um Deus que é fiel, um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que, sabe, ressuscita mortos, um Deus que levanta o caído, um Deus que prospera aquele que todos aos olhos humanos falavam que nunca iria prosperar. Esse é o Deus que você serve. Então não deixe palavra nenhuma entrar no seu coração que não seja a palavra de Deus, a palavra da vida, a palavra que transforma, que liberta, a verdadeira palavra. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado muito com você, muito ao seu coração. Compartilhe esse vídeo com quem você puder. Compartilhe essa live. Não é para crescimento de página, não é nada disso não. É para que a palavra de Deus alcance mais pessoas que talvez tenham recebido palavras contrárias. Talvez que estão pensando em desistir, em parar. E se Deus falou com você, Deus vai falar com essas pessoas também. Amém? E se você puder, se você quiser estar presente conosco aqui, dia 23 de junho, você é o nosso convidado especial a comemorar conosco o 3º ano desse ministério. 3º ano dessa sementinha que foi plantada lá atrás. E Deus tem dado crescimento. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui dentro. E não somente nesse dia. Os dias de culto aqui são quarta, sexta e domingo. Ou melhor, domingo, quarta e sexta. 7h30 da noite. Você é o nosso convidado. Amém? Faça isso. Venha ouvir a palavra, venha receber esse alimento. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Amém? Que Deus abençoe a todos, que você tenha um excelente dia, que você tenha uma excelente semana na presença de Deus, e não se esqueça de orar, não se esqueça de ler a palavra, não se esqueça de ouvir louvores, se aproximar e ter o seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus.